Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Coder. Nós vamos falar de Python. Não preciso nem dizer quão popular e quão relevante essa linguagem é nos dias atuais. Então deixa o like, se inscreve, compartilhe, porque esse é um vídeo, um aulão. Se você quiser assistir o conteúdo completo, com certificado e com aulas extras, dá uma olhada lá no site da Coder, que a gente vai colocar aulas extras que eu vou te explicar com um pouco mais de tranquilidade. Essa aula vai ser focada para quem já conhece uma outra linguagem de programação, porque o ritmo será bem rápido. Eu não vou estar parando para explicar cada uma das coisas, mas caso você queira ver de uma forma mais compassada, no site da Coder, associado a esse curso gratuito, você vai ter tanto a aula dessa semana, como a aula da próxima semana, como aulas extras, e no final você ainda recebe um certificado. Aqui é para você ter uma visão geral da linguagem, principalmente para aquelas pessoas que precisam usar Python, que querem conhecer Python, já que Python é uma das principais linguagens do mercado, principalmente nessa área de ciência de dados, Machine Learning, tem muita coisa dentro de Python, é uma das linguagens mais fortes, fora sem falar a quantidade de vagas que existem no mercado de trabalho para programadores em Python. Então esse é um curso que vai te ajudar muito a ter essa visão geral da linguagem. Essa é a primeira parte que eu vou falar de tipos, vou falar do sistema de módulos, né? Como é que você consegue criar um módulo, que é um arquivo, e importar esse módulo. Vou falar dos operadores, vou falar de estruturas de controle, vou falar dos tipos, como eu já falei, né? Conjunto, dicionário, lista, tupla, tem muito conteúdo legal. E próxima semana eu vou falar de função, list comprehension, classe e outras coisas super interessantes, map, reduce, filter, função que recebe função, lambda, função que retorna função. Então é muito conteúdo legal nessas duas partes. Então parou de enrolação, bora para a aula. Pessoal, o meu ambiente de Python já está configurado, então eu estou usando aqui a versão do Python 3 version, é a 3.8.2. Aqui no caso do Mac, ele já vem com Python configurado, por isso que eu estou usando aqui Python 3 para pegar a última versão. Ele vem já com a versão 2.7.16, mas nós vamos usar a versão 3.8.2. Ah, Léo, eu não tenho um ambiente configurado. É super simples de configurar, não tem dificuldade nenhuma. Sendo bem sincero com vocês, não faz sentido eu mostrar aqui a configuração, mas vocês conseguem acessar tudo de forma online. Só aumentando aqui um pouco o zoom, ó, você tem, a partir desse site aqui, ó, languages/python 3, você tem a versão do 3.8.2, que é a última versão. Você consegue criar arquivos, você consegue criar pastas, por exemplo, ó, fundamento, dentro dessa pasta você consegue criar um arquivo x.python, você consegue referenciar um arquivo a partir de outro. Então aqui você tem à sua disposição um ambiente 100% configurado sem nenhuma dificuldade. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu não vou usar esse ambiente aqui, vou criar aqui, na verdade, uma pasta. Eu já tenho um Python configurado na minha máquina, vou abrir o Visual Studio Code e eu vou criar aqui uma nova pasta, o nome da pasta vai ser curso-python, e eu vou jogar essa pasta para dentro do Visual Studio Code, que ele vai abrir essa pasta para mim. Tá? Então aqui dentro eu já tenho configurado o plugin do Python. Então, associado aos plugins do VS Code, existe um plugin oficial, inclusive que é da Microsoft, que é o plugin de Python. Você instala esse plugin dentro, e quando você abrir o seu primeiro arquivo Python, ele vai pedir para você instalar, caso você crie, tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo main.python, não precisa ser o arquivo main, pode ser qualquer nome, e aqui eu vou usar esse nome main só por uma questão de escolha, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, aqui embaixo, ó, você está vendo o runtime, eu tenho mais de um runtime configurado, eu quero usar de fato a versão 3.8.2. E a primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou colocar apenas nesse arquivo, acredito que não devo colocar em outros, é o shebang. Shebang é um comentário que é usado em arquivos de script para que ele possa interpretar e saber que esse determinado arquivo vai ser processado pelo interpretador do Python. Você poderia colocar o shebang para apontar para um script bash, por exemplo, tá? Aqui no caso eu vou usar isso. Provavelmente se você tiver no Windows não vai ter problema nenhum. Aqui na minha máquina, como eu tenho mais de um runtime, eu quero que ele use o runtime do Python 3. Não basta eu selecionar aqui, certo? Eu vou colocar aqui para não ter nenhum tipo de dúvida, e eu vou usar também um outro plugin, só para deixar claro, que é o Code Runner. Esse plugin também é super famoso, ele executa código C, C++, Java, Python e outras linguagens, e nós vamos usar ele para executar o nosso código. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser imprimir no console um Olá Mundo, né? No caso aqui eu vou colocar bem-vindo. O pessoal disse que tem que começar com Olá Mundo, tá? Então eu coloquei bem-vindo aqui só para quebrar um pouco essa tradição. Então
Vamos lá, ó. Bem-vindo. Eu configurei para o CodeRunner usar o terminal integrado, ele não mostrar. Tem algumas configurações, eu não vou precisar entrar muito no mérito da questão, não. O fato é que ele vai executar e já colocou aqui bem-vindo. Dos conceitos importantes, porque a gente vai usar isso muito durante todo o tutorial, é a questão de pacote e de módulo. Eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar aqui de pacote. Vou criar aqui uma outra pasta que eu vou chamar aqui de sub. E vou criar um outro arquivo, new file, que eu vou chamar aqui de arquivo.py, sem ter muita criatividade aqui nos nossos nomes, tá? Por enquanto. Dentro do meu arquivo.py, eu vou rodar aqui um print, e esse print eu vou colocar, eu coloquei funcionou. Eu posso rodar esse arquivo diretamente, sem problema nenhum, se eu estiver dentro dele, der um Ctrl+Alt+N, com o CodeRunner, ele vai executar esse arquivo diretamente, sem necessariamente ser pelo arquivo main.py, tá? Mas como é que eu faço agora para, a partir do arquivo main.py, acessar um outro arquivo? Aqui vai entrar o conceito de pacote e de módulo. O módulo é um arquivo, ou seja, arquivo.py é um módulo e main.py é um outro módulo, tá? Então, aqui dentro, como é que eu faço para acessar um outro arquivo? Eu posso colocar, não necessariamente precisa ser no começo do arquivo, normalmente a gente coloca no começo do arquivo, mas eu posso fazer um import aqui. Uma outra coisa é com relação à questão da formatação. Tem aqui já configurada a questão da formatação. Se eu der um Alt, Shift, F, no caso do Mac, ele formata o arquivo. Ó. Se eu tirar a linha em branco, como o padrão do PEP8 diz que é para ter uma linha em branco no arquivo, se eu der um Alt, Shift, F, ele vai lá e coloca a linha em branco. Então, ele já vai formatar para mim algumas coisas. Eu não vou focar muito na questão da formatação, PEP8, e entrar em alguns detalhes muito específicos ali do Python. Eu vou deixar para a gente falar principais recursos da linguagem. Então vamos lá. Como é que eu faço para importar esse arquivo? Aqui você coloca, ó, import. Se eu der colocar aqui PA e der um Ctrl espaço, ou mesmo ele já completa, ó, pacote.sub.arquivo. Ele já mostrou para mim aqui, se eu quiser importar. Fazendo isso, salvando e executando esse código aqui, não mais o arquivo.py, você vai ver que além de mostrar bem-vindo, ele mostrou o funcionou. Tá? Uma coisa que eu quero só mostrar para vocês aqui dentro do arquivo é o seguinte, ó, eu vou tirar, na verdade, esse print e vou mostrar para vocês o conteúdo de uma variável que começa com underline, underline, name. Eu quero mostrar o conteúdo dessa variável, então eu vou executar novamente, Ctrl+Alt+N, e aqui ele mostrou, ó, pacote.sub.arquivo, que é exatamente o nome do módulo. Tá? E você também tem uma outra variável, que é a variável package, pacote. Então, aqui, vou escrever direito, né, obviamente, mostrando para vocês o resultado. Nesse caso, o pacote é pacote.sub, tá? E o nome do módulo é arquivo. Então, se eu executar novamente, você vai ver que ele está dentro do pacote, pacote.sub, e o arquivo é o nome do módulo. No caso aqui, a gente acessa o name do módulo a partir dessa variável. Se eu pegar essas duas coisas aqui e colocar aqui no main, tá? Então, o que vai acontecer é que ele vai mostrar que o nome do nosso módulo é main e o pacote não tem, tá? Então, executando, ó, você vai ver que o nome do módulo é underline, underline, main e não tem nenhum pacote, independente do nome. Se eu colocar esse nome aqui para ser blá blá, tanto faz, até errei aqui o nome blá blá, ó, executando, continua sendo o módulo main e o pacote é anônimo porque você não está dentro de nenhum pacote especificamente nesse caso. E é muito comum você ver uma checagem que eu vou mostrar mais na frente em relação ao name ser igual a esse nome aqui, ó, main. E isso diz respeito a você executar um código dentro do módulo main, apenas dentro dele e não fora dele, tá? Mas vamos lá, eu vou tirar isso aqui daqui. Então, nesse primeiro caso, a gente conseguiu definir aqui duas pastas, o pacote e o sub, definimos aqui um arquivo.py e conseguimos carregar ele a partir do import. Continuando, pessoal, só para deixar claro também aqui que essas variáveis são conhecidas como variáveis built-ins. Além das variáveis, você também tem acesso a algumas funções que estão disponíveis em todo local dentro do Python. Por exemplo, vamos supor que você quer pegar um número absoluto, né? Só para citar um exemplo de uma função built-in, ó. ABS de absoluto, você tem um valor, por exemplo, menos 321. Obviamente, o valor absoluto desse vai ser 321 positivo, já que o número absoluto vai desconsiderar os valores negativos, tá? Então, vou voltar aqui para main.py. Legal, a gente não precisa ser o main.py, como falei para vocês anteriormente. Nós vamos falar agora sobre a questão da definição de variáveis.
Então, eu vou criar aqui uma pasta, a gente vai usar para organizar os nossos exercícios, agrupar os nossos exercícios em arquivos diferentes. Primeiro eu vou falar dos tipos, especificamente eu vou falar aqui agora sobre questão de variáveis, né? Então, variáveis.py, só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, para a gente criar uma variável, você define, por exemplo, não existe nenhuma palavra reservada para isso, você define o nome, o identificador da sua variável, por exemplo, A, recebe o valor aqui 3 que eu coloquei. Vou definir uma segunda variável, variável B recebe o valor 4.4. Se você quiser somar, por exemplo, eu posso colocar aqui print, pegar o valor de A mais B, e como é que a gente consegue agora executar esse código? A gente vem aqui, eu vou comentar, existem dois tipos de comentários, tá? Existe o comentário de múltiplas linhas, que são 3 aspas duplas, e você fecha um comentário, que também é uma string de múltiplas linhas, tá? Um comentário em Python também é uma string de múltiplas linhas, tanto é que eu consigo associar isso aqui, a uma variável x, e consigo, por exemplo, imprimir o valor da variável x. Isso é um comentário, ao mesmo tempo que representa uma string, tanto é que ele mostrou isso aqui, como sendo uma string, inclusive considerando questão de quebra de linha e tal, tá? Mas a gente vai usar aqui para simplificar, eu vou tirar isso, vou tirar isso, eu vou tirar isso, eu vou usar o command barra, que ele coloca um hashtag de comentário, command barra, ele tira. Se eu quiser comentar várias linhas, ele comenta e descomenta, tá? Da mesma forma que isso aqui também é um comentário, o shebang. Então vamos lá, eu vou comentar isso, esse import, eu não quero mais que ele carregue o arquivo pacote.sub.arquivo. Vou comentar também um bem-vindo, não me interessa ficar mostrando isso toda a vida. E agora a gente vai importar, para cada novo exercício a gente vai importando e comentando os anteriores. Então, vou entrar aqui, tipos.variáveis. Existe uma outra forma, deixa eu executar logo aqui, ele mostrou o resultado 7.4 e aqui no Mac eu uso o Command K para limpar o terminal. Então, executando novamente, mostrou 7.4, que é exatamente a soma de A mais B. Existe uma outra forma de você importar, que é o seguinte, você pode fazer essa forma, como você pode fazer assim, from tipos import variáveis. A gente também vai conseguir carregar 7.4 dessa forma. Quando você quer importar várias coisas de tipos, em vez de você ficar import tipos aquilo, ponto, import tipos, ponto aquilo, você pode colocar em from tipos, import variáveis e outras coisas que você eventualmente vai querer importar. Então, são duas formas diferentes de importar um arquivo. Formatando aqui, ele tirou aquela linha extra em branco que tinha e a gente vai focar agora, por enquanto, na parte de variáveis. Então, nós criamos duas variáveis, A e B, somamos as duas. O que é que eu tenho mais aqui? Vou definir aqui uma variável de texto. A gente pode definir uma variável de texto tanto usando aspas duplas como usando aspas simples. Então, vou colocar aqui sua idade é 3 pontos. E eu vou querer colocar aqui, por exemplo, uma variável idade que tem o valor 23. Legal, eu vou querer fazer o seguinte, vou imprimir o valor de texto mais o valor de idade. Isso aqui vai gerar o nosso primeiro erro em Python, certo? Executando, você vai ver que ele gerou um erro porque ele não vai concatenar uma string com o valor inteiro. Existem algumas possibilidades aqui que você pode fazer, Primeira delas, que não é a mais interessante, vou fechar aqui o arquivo anterior, é você envolver idade, converter isso para uma string. Tem um método str que você passa aqui o valor inteiro. Então, voltando aqui para a gente executar, agora você vai ver, o resultado da sua idade é 23. Uma observação, se eu tentar executar aqui no Mac especificamente, eu vou limpar aqui o terminal e vou executar isso, Ctrl+Alt+N, ele vai dar problema dizendo caractere não ASCII e tal. Por quê? Porque ele está tentando executar isso com Python 2, que é o runtime padrão dentro da minha máquina. Se eu quiser executar isso com Python 3, eu preciso colocar aqui o shebang, Python 3 é uma das possibilidades, executando agora sim, ele executa com Python 3. Eu posso executar diretamente esse arquivo, eu posso executar o arquivo main.py, e aqui vai ser só uma questão de eu lembrar ou não e executar o arquivo certo. Então vamos lá. Fiz aqui a minha primeira conversão, no caso aqui um valor inteiro para um valor do tipo string, mas essa não é a melhor forma de se fazer, tá? Existem algumas outras formas de se fazer e uma delas é usar o que a gente chama de fstring. Então vou colocar aqui, print f, você coloca o f de format, abre aqui a string e aqui dentro você consegue interpolar valores. O que é interpolar valores? É você ler algo que está fora do texto e interpretar ele dentro do texto. Por exemplo, se eu colocar aqui dentro dessa string o valor texto,
e pedir para executar, você vai ver que ele vai simplesmente colocar o nome do texto. Mas se eu quiser que ele interprete o valor que está dentro dessa variável, basta eu colocar esse texto entre um par de chaves, que agora ele vai interpretar isso como sendo um código Python. Então, se eu executar isso aqui, ó, você vai ver que ele vai colocar a sua idade é. Embora eu não tenha colocado a sua idade é, eu coloquei o nome da variável, eu consigo referenciar ela. Se eu colocar, por exemplo, ó, 12 mais 13 e executar esse código, você vai ver que no final ele vai mostrar o valor 25, porque ele fez a operação de somar o 12 e o 13. Nesse caso, eu vou colocar aqui para ele interpretar o valor de idade. Posso até tirar esse espaço daqui e colocar o espaço aqui dentro da minha string, ou seja, executando, você vai ver que ele vai executar isso de forma correta. Ó, sua idade é 23, de acordo com o texto que eu tinha definido, a variável, e também a variável idade. Além disso, foi que eu coloquei mais aqui. Uma outra coisa interessante, né? No caso aqui, ele não funciona o símbolo de mais para concatenar tipos diferentes, mas você pode fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, no caso aqui, ó, se você pegar 3 vezes uma string bom dia, que pode ser uma string direta ou mesmo uma variável, você vai ver que aqui ele vai colocar bom dia 3 vezes, ó. Executando, Ctrl Alt N, ó, colocou bom dia, bom dia. Se eu colocar só um espaço aqui, que vai ficar um pouco melhor, executando, você vai ver que ficou, ó, bom dia, bom dia, bom dia. Isso pode estar dentro de uma variável, como pode ser um valor literal que eu coloquei aqui, ó. Se eu pegar isso e coloquei aqui uma variável, a variável que eu chamei foi saudação, recebe bom dia, e nesse caso não há ambiguidade, ele vai simplesmente multiplicar essa saudação por 3 vezes, também é algo que é possível. Aqui executei direto o arquivo, deixa eu limpar aqui, e executando aqui no ponto certo, ele pegou aqui bom dia 3 vezes, tá? A próxima coisa que eu queria falar também com relação a constantes. Em Python não tem constantes, tá? Existe uma convenção que você vai usar letras maiúsculas para definir constantes. Então, por exemplo, 3.14, a variável π é uma convenção, você colocou maiúscula, e daqui você pode, por exemplo, calcular a área da circunferência. Pedir, por exemplo, para o usuário digitar alguma coisa, ó, input, e aí você coloca aqui, informe o raio da circunferência. E aí coloca aqui uma interrogação, espaço, executando isso. Por isso que nesse ponto aí cabe uma observação. Se você estiver usando o Code Runner, você precisa configurar o Code Runner para mostrar no terminal, porque o terminal que ele abre só para exibir informações é um terminal somente leitura. Então você tem que entrar nas configurações do Code Runner para pedir para ele rodar no terminal. Só vai funcionar se for no terminal, tá? E aqui, ó, a gente executando consegue pegar, por exemplo, o valor 4. Legal, informei o valor 4, terminou o código. Como é que eu faço para pegar o resultado disso? Eu posso colocar o resultado disso numa variável, por exemplo, raio. Raio recebe alguma coisa. E aqui embaixo, só para mostrar para vocês, ó, colocar aqui print, e a gente consegue ver o tipo de uma variável a partir de type. Type, e eu vou colocar aqui raio. Nesse caso, vocês vão perceber que o valor de raio é um string. Então, vou colocar aqui 4, ó, o valor é um string. Então, eu preciso converter isso para um valor tipo float. Para converter, basta eu colocar essa chamada de input dentro de float, que o resultado informado será convertido para um float, que é um número com ponto flutuante, né? Número que tem casas decimais, para daí agora a gente pegar o raio e conseguir fazer uma operação matemática, já que eu não consigo operar string com número. Então, executando aqui mais uma vez, não aqui, né? Obviamente, aqui, deixa eu só limpar o terminal, executando, informando aqui o valor 4.3 e o resultado é um float. Então, a gente pode pegar aqui, ó, já tem um raio agora para fazer a operação da área, ó, área recebe π, cadê o π? Π vezes raio, vezes raio. E aqui a gente consegue, ó, pegando a área e mostrando aqui o resultado da área no final, executando mais uma vez, a gente vai ter, ó, informe o raio, o valor 4, aí ele deu 50.24. E aqui eu posso colocar, para ele usar aqui um f-string, colocar a área da circunferência e aqui a gente pode interpolar o valor de área. Se for em metros, por exemplo, eu colocar aqui em M2, esse metros ao quadrado. Ah, Léo, tem como eu fazer uma operação de potência? Tem, existe uma função built-in para isso, que é a função power. Então, se eu colocar aqui, ó, P
POW de power, né, de potência, e aí eu coloco a variável raio elevado a 2. Também é uma possibilidade aqui para o nosso caso. Então, para a gente finalizar esse exemplo, vou colocar aqui o valor 10 para ficar fácil de ver o resultado. 314,0 metros quadrados. O 10 elevado ao quadrado fica 100, multiplicado por 3,14, certo? Só para mostrar para vocês, se por acaso eu colocar logo na sequência o π para ser 14,15, não há essa garantia de que isso é uma constante, é uma convenção. Boas práticas para você convencionar que algo que é escrito com letra maiúscula não se muda, tá? Mas não existe nativamente a questão de, vou colocar 10 novamente, agora gerou 314.15000, tem a questão do arredondamento, né? Isso acontece em praticamente todas as linguagens, porque o algoritmo que é usado para fazer operações de ponto flutuante, que tem esses erros residuais aí, é muito mais rápido que o algoritmo que te entrega um resultado preciso. Então você vai experimentar esse tipo de imprecisão em Python, em Java, em JavaScript, todas as linguagens implementam basicamente o mesmo algoritmo, que é inclusive uma especificação do I3E. Então, limpando aqui, e nós vamos passar agora para os tipos básicos de Python. Então, eu vou criar aqui, a gente vai ver vários tipos diferentes. Eu vou começar com os tipos básicos. Então, vou colocar aqui básicos.py. Vou importar a partir desse mesmo import, from tipos, import variáveis, vírgula, e a gente pode pegar os básicos também, ou seja, no mesmo import você consegue pegar vários arquivos. Eu vou nos outros comentar essa linha e criar imports individuais para ficar mais fácil a gente ver apenas um único código sendo executado. Se eu colocar aqui no caso de básicos, eu vou usar aqui o print e com type dentro para a gente descobrir os tipos das variáveis, colocando aqui colocando 1.1, colocando aqui um valor para ser valor textual, texto, aplicando aqui o texto e colocando o valor false e o valor true. Deixa eu executar, salvando aqui o código. Se eu executar agora, ele vai executar tanto que está em variáveis como que está em básicos, tá? Como primeiro ele carregou variáveis, ele vai perguntar o raio da circunferência para daí ele carregar o resto. Então, executando aqui, Ctrl Alt N, perguntando aqui o raio da circunferência, vou colocar 5, e aí depois ele colocou um valor inteiro, um valor float, um valor str, que é um string, e 2 valores booleanos, verdadeiro ou falso. Esses aqui são os valores básicos da linguagem, tem outras coisas que a gente vai começar a ver. Lista, tupla, dicionário, set, tem muita coisa legal para a gente ver ainda nessa parte aqui, nesse agrupamento dos tipos. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado lista.py. Vou lá no main, vou comentar esse import e vou importar aqui, import tipos.lista. Já está carregando o arquivo lista. Eu vou fechar aqui o básico, vou fechar aqui variáveis, vou deixar apenas os arquivos que a gente estiver trabalhando naquele momento. Então, como é que a gente faz para definir uma lista? Eu criei aqui uma lista super simples de números. Então, aqui 1, 2, 3. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa é mostrar que esse realmente é um tipo list. Então, eu vou colocar aqui um print, que imprime no console. Vou usar o type, passando uma determinada variável, ele vai dizer qual é o tipo dessa variável. Então, executando esse código, o valor é do tipo list. E note que tudo parte de classe, né? Um inteiro é uma classe, float é uma classe, string é uma classe, boolean também é uma classe, list também é. E é algo que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente sobre classe. Legal, então a gente descobriu que o tipo é o tipo lista. Como é que a gente faz para adicionar mais um elemento na lista? Então eu vou colocar aqui, nums.append, e eu vou colocar, por exemplo, o valor 3. Diferente do set, que a gente vai ver um pouco mais na frente, a lista aceita repetição. Você pode ter números repetidos sem problema nenhum. Então a gente pode ver isso a partir do método para a gente ver o tamanho da lista, que é o len, e eu passo aqui nums para definir os números. A lista, no nosso caso, tem 4. Se eu triplicar isso aqui, obviamente, o resultado vai ser 6. Eu tenho 1, 2, 3 e mais 3 números que eu adicionei depois, tá? Além de você conseguir ver o tamanho da lista, como é que a gente consegue alterar um determinado número? Nums, índice 3, lembrando que começa a partir do índice 0. Índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. Então aqui eu vou colocar 4 e 5, tá? Então, para a gente acessar o índice 3, é o elemento 3. Aqui eu posso colocar para receber, por exemplo, o valor 100. Se a gente pedir para imprimir aqui, print nums, executando, você vai ter o número 1, 2, 3,
O de índice 3, né, que é o 100, que eu acabei de colocar, 4 e 5, ou seja, continua 6 elementos, só que agora o índice 3, que é o quarto elemento, eu alterei ele para 100. Uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer um insert, ou seja, colocando aqui, ó, nums.insert, e a gente pode dizer qual é o índice que eu quero. Ó, eu quero colocar no índice 0 um número, por exemplo, menos 200. Se a gente mostrar aqui o resultado, ó, você vai ver que ele colocou no índice 0 menos 200 e deslocou o resto do array para depois. Além do insert, eu vou colocar o print aqui no final, né? Como é que eu posso acessar um número a partir do índice? Você consegue colocar aqui, ó, print, eu quero acessar o último elemento. Então, colocando aqui, ó, nums, vou acessar ele, a gente tem quantos? 6 elementos. Então, o último elemento é o quinto. Então, o quinto elemento, foi o último que eu coloquei, é exatamente o que tem o número 5, né? Eu vou colocar aqui 500, só para ficar um pouquinho diferente, ó. Executando, a gente vai ver, ó, o elemento, na verdade, pegou 4. Se eu quiser pegar o último, já que eu fiz um insert, né? Então, aqui seria o sexto elemento, já que tem 7 agora. Então, executando, ó, pegou o número 500, exatamente. Mas tem uma outra forma de você pegar o último elemento, que é você pegar, ó, menos 1. O menos 1 quer dizer que você está vindo de trás para frente, né? Então, dessa forma, independente de quantos elementos tenham, você consegue pegar, ó, o elemento 500. Se eu quiser pegar o menos 2, eu vou pegar o antepenúltimo, né? Não o último. O antepenúltimo não, na verdade é o penúltimo, tá? Pronto, vimos algumas coisas interessantes de lista. Obviamente nós não vimos tudo e algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, na tupla, também funcionam na lista. Então, e coisas que eu já mostrei na lista também vai funcionar na tupla. Então, quando você tiver algumas funcionalidades, vai ter algumas características únicas que eu vou ressaltar, mas boa parte dessas funcionalidades vão estar disponíveis também nas tuplas e outras coisas que eu vou mostrar nas tuplas está disponível também na lista. Agora nós vamos falar sobre as tuplas e, diferentemente da lista, as tuplas não aceitam modificações, né? Então, vou colocar aqui tuplas.py. As listas a gente pode inserir elementos, remover, adicionar a partir do índice, no caso da tupla não, né? Então, tipos.tuplas, vou comentar aqui a de cima. E como é que a gente faz agora para criar uma tupla? Super simples, eu criei aqui uma tupla de nomes, vou, em vez de usar os colchetes, eu vou usar os parênteses. E aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, Ana, Bia, eu vou colocar aqui o Gui, e vou colocar novamente a Ana. Aceita a repetição, você pode ter elementos repetidos dentro de uma tupla, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, a partir do print, que isso se trata do tipo tuplas. Então, eu vou fechar aqui a lista, né? Ó, se trata de uma tupla, melhor dizendo, não no plural. Então, tá aqui, ó, uma classe tipo tupla. E, se a gente quiser, eu vou mostrar aqui nomes, formatar aqui, salvando, executando, você vai ver aqui, ó, os elementos Ana, Bia, Gui e Ana, ou seja, elementos repetidos. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui, usando print, você pode ver, por exemplo, ó, Bia in nomes. Será que isso é verdadeiro ou falso? Você mostrar aqui, ó, vai ser falso, exatamente porque Bia não está presente dentro da tupla. Mas se você colocar Bia com B maiúsculo, aí sim você vai ver que estará presente, ó. Executando, ele vai mostrar que verdadeiro, ou seja, o resultado dessa operação in diz se você tem um determinado elemento contido ou não. Isso aqui também vai funcionar para as listas, tá? Se você vier, como eu falei para vocês, as coisas, eu não vou mostrar tudo de lista, tudo de tupla, e algumas funcionalidades estão contidas também. Então, por exemplo, ó, 2 in nums, e se você colocar e a gente mexer aqui no main, tá? Para descomentar a lista e executar, você vai ver que int está presente. Tá? Mas eu voltando aqui, não vou ficar voltando para as listas não, porque não faz tanto sentido eu voltar. Legal. Então, mais uma funcionalidade que é de tupla, mas que também é de lista, tá? E eu vou mostrar aqui várias coisas que também é disponível nas listas, só que eu vou mostrar aqui nas tuplas. Então, eu coloquei aqui, ó, nomes, você pode acessar, por exemplo, nomes no caso no plural, né? Índice 0, você vai acessar o primeiro elemento, obviamente aqui no caso a Ana. Se você quiser acessar o primeiro elemento até o segundo, sem incluir o segundo, você executa, ó, ele vai mostrar aqui, ó, a Bia. E nesse caso, ele está mostrando que isso aqui se trata de uma tupla, tá? Porque existe uma coisa que é o seguinte, ó, se você colocar X entre parênteses e colocar, por exemplo, Bia, e se você pedir para mostrar o valor desse tipo aqui, ó, você colocar o tipo X, você vai ver que vai representar um tipo string, tá?
Então tem que ter essa observação aqui, ó, tipo string. Quando você colocar uma vírgula aqui, mesmo que tenha apenas um único elemento, aqui agora se trata de uma tupla. Então, mostrando o resultado aqui, ó, agora sim, ó, deixa eu executar, você está vendo que se trata de uma tupla, tá? Então tem que ter só essa observação que só os parênteses também, ele é usado no contexto de você ter uma expressão, isso não necessariamente, sempre que tem os parênteses vai ser uma tupla, quando você coloca uma vírgula, aí sim mesmo que tenha apenas um único elemento. Então vamos lá, ó. Nesse caso, eu estou mostrando aqui que ele vai pegar o primeiro elemento até o segundo sem incluir o segundo. Então o resultado que veio, ó, foi exatamente Bia. Ah, eu quero do primeiro elemento incluindo o segundo, então eu coloco de 1 a 3 sem incluir o terceiro, executando. Você tem Bia e Gui. Então eu vou mostrar aqui um outro cenário, que você quer pegar do elemento 2, né, ou seja, o segundo elemento, a de índice 1, índice 0, índice 1, até o penúltimo, sem incluir o último. Você pode colocar, ó, de 1 até menos 1. Executando, você vai ver, ó, que ele trouxe, no caso aqui, ó, Bia e Gui. Se eu colocar mais outros aqui, por exemplo, Léo, ele vai pegar Bia, Gui e Léo, nem vai pegar a Ana no começo e nem a Ana no final. Ó. Executando, trouxe aqui Bia, Gui e Léo. Você pode pegar, por exemplo, eu quero todos os elementos a partir do terceiro. Então, executando, ó, ele trouxe o Gui, o Léo e a Ana até o final, como você também pode pegar ao contrário. Eu quero pegar todos os elementos até o antepenúltimo, sem incluir esse aqui, tá? Ó. Então, esse aqui é o menos 1, que é o menos 2, ele vai pegar Ana, Bia e Gui, os três primeiros, a partir desse último aqui, ó. Então, executando, aqui dá para executar porque não tem nada que seja incompatível com Python 2, tá? Então, ele trouxe, ó, nesse caso aqui, antes de mostrar o tipo, ele trouxe, ó, Ana, Bia e Gui. Então, você consegue vai pegar intervalos, né, ranges, dentro das suas tuplas, como você também consegue pegar exatamente esses mesmos ranges aplicado à lista, tá? Então, para a gente ver o tamanho, né, da nossa tupla, ele consegue ler também a partir de len, né? Então, 5 elementos é do tipo tupla e aqui é a tupla inteira, né? Ó, Ana, Bia, Gui, Léo e Ana. Ou seja, aceita também duplicação, assim como a lista aceitava. Continuando aqui, agora eu vou mostrar para vocês os conjuntos. Então, conjuntos.py. E uma das coisas que eu gosto de pensar, só ajeitar aqui a tupla, né? Pronto, já ajeitei na verdade, vou fechar aqui a tupla. Vou no meu main.dart, duplicar aqui, cortar aqui o conjuntos, no plural, e comentar essa linha. Pronto. Aqui eu vou definir um conjunto da seguinte forma, um par de chaves, 1, 2, 3, executando. Eu posso executar aqui direto, porque isso aqui vão ser coisas suportadas pelo Python 2, tá? Quando não tiver nada específico do Python 2, ele vai conseguir executar corretamente. Ó, aqui um conjunto, 1, 2, 3. Tá? Se eu duplicar isso aqui e pedir para ele mostrar o tipo, o type ele já até mostrou ali no console, né? Ó, executando, você vai ver que é do tipo set. E uma questão interessante, vou até duplicar essa de cima, ó. Deixa eu duplicar essa de cima, tá aqui embaixo. Se eu colocar, ó, 3, 3, 3, 3, e é legal, uma das coisas que eu acho interessante com relação a você estar estudando uma linguagem de programação é o fato de que você consegue estabelecer conexões entre a linguagem que você já conhece e, por exemplo, o Python. Conjunto, se você vier do Java, que é o set, que é a mesma coisa aqui, né? O set, uma classe set, lá no Java também tem uma classe set. Você vai perceber que eles não aceitam elementos duplicados. Aqui é a mesma coisa, ó. Executando, eu defini aqui o primeiro conjunto, que eu posso até comentar ele, ó, executar novamente. Você tem, ó, um tipo set e você tem aqui, ó, o set tendo apenas o número 1, 2 e 3. Então, você percebe que, ó, todos esses elementos duplicados foram removidos. Tá? Uma outra característica interessante, que também acontece em outras linguagens, se você conhecer o set em outras linguagens, provavelmente você vai também entender, ver esse mesmo comportamento aqui. O conjunto não é uma estrutura indexada. Então, aqui em Python também acontece isso. Eu não consigo acessar, por exemplo, o elemento de índice 1 do conjunto. Se eu executar, você vai ver, ó, um setObject não suporta indexação, ou seja, você não consegue acessar os elementos de forma indexada, menos 1, 1, 1 e tal. Você não consegue fazer isso diferente do que a gente fez na tupla, ou seja, na tupla os valores são indexados, né? Ó, 0, 1, 2, 3 e 4, na lista também, mas o caso do conjunto não, tá? Então, nem aceita duplicação e nem aceita acessar os elementos a partir de valores indexados. Então, só para
não ficar sem usar aqui o conjunto, deixa eu mostrar aqui ele, tá? Então, executando, e só mostrando aqui, a gente consegue acessar a partir do tamanho dele. Você vai ver, obviamente, que só tem 3 elementos, obviamente porque só existem 3 elementos únicos, né? O resto, os outros elementos aqui, ó, 4 elementos foram duplicações de elementos que já existiam anteriormente. Agora eu vou criar os dicionários, então nós vamos criar aqui um novo arquivo chamado dicionário.py. Nós vamos importar ele aqui, né? Duplicar, importar o dicionário, vou comentar aqui o conjunto e eu vou fechar aqui o conjunto e vou fechar também as tuplas. E nós vamos aqui definir um dicionário que eu chamei de aluno. Então, um aluno é um dicionário, você usa um par de chaves, assim como a gente usa para definir um set. Aqui também a gente define os mesmos símbolos para definir um dicionário. Só que um dicionário é chave e valor. Então, por exemplo, você coloca, em vez de ser a indexação numérica, 0, 1, 2, você tem a indexação a partir de um valor textual. Então, eu coloco aqui, ó, nome, 2 pontos, então colocar aqui Pedro Henrique. Você coloca aqui, por exemplo, a nota desse aluno. Pedro Henrique tirou 9.2, tá? Deixa eu ver se tem outra característica. Ativo, então, ativo também é outra chave aqui, tem o valor true, sendo verdadeiro. Então, você define um dicionário como chave valor. E aqui você consegue acessar um dicionário, você pode colocar aqui, ó, type do tipo aluno, você vai ver que é um dict. Então, executando aqui direto não tem problema, né? Então, mostrou. Vou limpar aqui. Você consegue acessar a partir da chave, você consegue acessar o valor. Então, por exemplo, ó, aluno na chave nome. Então, ele vai mostrar o nome do aluno. Aluno na chave nota. Executando, você vai ver que é a nota do aluno e, finalmente, aluno na chave ativo. O valor é verdadeiro. Você pode também usar aqui, eu dupliquei demais, né? Você pode também usar o len em cima de dicionário. Ele vai dizer quantos pares, né, chave e valor você tem associado a esse dicionário. Mais na frente a gente vai falar sobre o for, o laço de repetição, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar o for dentro do contexto do dicionário. Então, eu vou só formatar aqui para ele criar a linha em branco direitinho, vou fechar aqui o dicionário, vou no meu main comentar aqui o dicionário, nós vamos criar uma nova pasta chamada de operadores. Então, vou criar aqui, foi operadores que eu coloquei, foi operadores. Nós vamos falar dos operadores seguindo a classificação entre operador unário, operador binário e operador ternário. O que é um operador unário? Essa classificação tem a ver com a quantidade de operandos, ou seja, você tem um operador que é um símbolo e você tem um operando, seja um número, seja 2 números, seja 3 operandos que não necessariamente são números, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? E os operandos não necessariamente são números em nenhum dos casos, tá? Você tem operandos que são valores verdadeiro ou falso, você tem operandos que operam em cima de números e tal. Então, vou mostrar para vocês, começando dos operadores unários, que operam em cima de apenas um único operando, e aí depois a gente vai ver os binários, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, para isso, eu vou criar aqui, ó, unários.py, e nós vamos, dentro de main, eu vou importar os operadores.unário. Então, pronto. Aqui dentro, como é que a gente vai agora mostrar para vocês os operadores unários, né? Então, vou colocar aqui um print. Primeiro que eu vou mostrar é o operador NOT, que é a negação lógica, né? Então, você tem aqui NOT como operador, que vai fazer uma operação em cima de uma variável booleana, por exemplo. Então, no caso aqui, ó, não falso é verdadeiro, e se eu colocar não verdadeiro, vai ser falso. Ou seja, ele inverte o valor booleano, que é verdadeiro ou falso, né? Falso vira verdadeiro, verdadeiro fica falso. Próximo que eu vou falar para vocês aqui, ó, usando print -3, tá? Então, eu posso usar tanto um valor literal, que é um número mesmo, como eu posso criar uma variável que y recebe o valor 4, e aí eu faço aqui um -y. Também é um operador unário, ou seja, você tem um operador de menos que opera em cima de um único operando, seja um número literal ou uma variável. Então, executando aqui, ó, eu tenho -3, -4. Se eu colocar -3,
embora ele fique vermelho aí, ele vai transformar esse valor no valor positivo, já que o menos ele vai inverter aqui o valor, né, de negativo para positivo, de positivo para negativo. A mesma coisa aqui, o menos y vai executar, ó, você vai ver que o valor passa a ser 4, né? Ele foi negativo, voltou para o 4. Isso aqui não é um operador de incremento e decremento, tá? É um operador que simplesmente coloca menos, e no caso menos vai acabar invertendo. E por último, que não faz diferença nenhuma aqui, né? O mais 3 também é um operador que pode ser visto como um operador unário, né? Vai simplesmente pegar o valor atual e ele não vai mudar, não vai influenciar em absolutamente nada, certo? Então aqui são os operadores unários em Python, que operam em cima de um único operando. Não existe operador de incremento e decremento, né? Se você quiser fazer, por exemplo, definir aqui uma variável w, por exemplo, w recebe 12 e você quer fazer, por exemplo, um w mais, certo? E colocar um w, isso aqui não é algo que está disponível dentro do Python. Isso é uma sintaxe inválida, então não existe, como em outras linguagens, o operador unário de incremento e decremento. Tá? Mas você consegue fazer esse tipo de coisa aqui. Eu vou colocar só o menos mesmo, para não ficar colocando mais de um menos, mas o fato é que não está disponível esse tipo de operador unário que é encontrado em outras linguagens. Pessoal, agora nós vamos para os operadores binários. Primeiro que nós vamos falar vai ser os aritméticos. Aritméticos.py. Lá no main nós vamos comentar. Dei um espaço aqui porque aqui foram exercícios de tipos, né? Tá aqui, ó, até aqui. Primeiro os básicos, depois eu coloquei aqui os tipos e agora eu vou começar a importar apenas da pasta operadores. Então, operadores.aritméticos. Funciona também, né? From operadores, importe aritméticos. E você pode usar as duas formas. Então, vamos lá. Aqui dentro de aritméticos, eu criei duas variáveis, a x, que vale 10, e a y, que vale 3. E aqui a gente vai fazer, por exemplo, ó, print, operações que podem ser feitas em variáveis ou valores literais, né? O primeiro foi o mais, ó, x mais y. Aqui, pessoal, a gente tem um operador binário, porque o mais ele é um operador que opera em cima de dois operandos, ou seja, dois valores, o x e o y. E aqui ele usa o que ele chama de sintaxe infix, né? Ou seja, quando você coloca, em algumas linguagens você tem, por exemplo, o operador e o operando, essa aqui é a forma prefixada, que o operador vem antes do operando. Você tem em algumas linguagens, como você tem, por exemplo, x mais, né? Aqui é a forma prefixada, que o operando vem depois, o operador, melhor dizendo, vem depois do operando. E aqui é a forma infix, né? Aqui é a prefix, aqui é a forma postfix, e acho que tem um T aqui, fix, no caso aqui, e finalmente quando você tem alguma coisa x mais y, essa é a forma conhecida como infix, né? Que o operador está no meio dos dois operandos. Só aqui para mostrar para vocês um pouco da nomenclatura. Então, tem um operador aritmético de adição, subtração, multiplicação, divisão e o módulo, né? Que é o resto da divisão. Então, executando aqui os resultados, ó, eu tenho 13, a soma, 7, subtração, 30 a multiplicação, 3 a divisão de valores inteiros, né? Eu tenho um inteiro, outro inteiro, o valor vai ser inteiro. Se eu colocar aqui 3.0, o resultado vai dar um dízimo, né? Porque aqui eu tenho um float e tenho um int. Então, float com int, o resultado é float, mais int com int, o resultado é int, tá? Como acontece em outras linguagens também. Não todas, mas muitas linguagens têm esse comportamento. E aqui o módulo, que é o resto da divisão, né? O resto da divisão de 10 por 3, o resultado dá 3 e o resto dá 1. É exatamente o que ele está mostrando aqui, né? É muito comum você querer, por exemplo, saber se um determinado número, módulo 2, é par ou ímpar, certo? Então, se você tem aqui um valor par, que é, por exemplo, 34, e você tem um valor ímpar, que o valor é igual a 33. Então, você faz, às vezes, o módulo da divisão, né? Por exemplo, par módulo 2, o resultado obrigatoriamente tem que ser 0. Já um número ímpar, módulo 2, o resultado tem que ser 1. Aqui eu já estou usando um outro tipo de operador que ele faz a comparação, tá? Eu vou já mostrar para vocês. Então, executando, ó, o resultado vai ser verdadeiro nos dois, né? Porque fazendo o módulo 2 de qualquer número par, o resto é 0, e fazendo o módulo 2 de qualquer número ímpar, o resto é 1.
que é muito usado para você detectar se o número é par ou ímpar. Continuando aqui para os operadores relacionais, então dentro de operadores eu vou criar um novo arquivo, relacionais.python. Aqui eu vou fechar os aritméticos, vou fechar os unários e aqui no main vou duplicar para relacionais, vou comentar essa linha. E aqui nós vamos definir os operadores relacionais. Posso colocar valores numéricos também. Por exemplo, eu coloquei aqui 7 e y igual a 5. Então, a gente tem, por exemplo, x é maior do que y, verdadeiro ou falso, né? E uma das características dos operadores relacionais é que o resultado sempre é verdadeiro ou falso. Então, é maior, maior ou igual, ele é menor, menor ou igual, eles são iguais, eles são diferentes. Então, diferente, né, de outras linguagens, como é o caso do JavaScript, você tem como comparar dessa forma e você tem o estritamente igual. Tá? Aqui no caso do Python não existe o estritamente igual. Então, se eu mostrar aqui para executar, então, colocando aqui, ó, vamos dar uma olhada em relação aos resultados. Ó. 7 maior que 5, verdadeiro, maior ou igual a 5, verdadeiro, menor, falso, menor ou igual a falso, eles são iguais, falso também, são diferentes, verdadeiro. Aqui no caso, ó, se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, 5 é diferente de 5, em Python é verdadeiro. Eles são diferentes, tá? Ele não vai olhar para os conteúdos como acontece em JavaScript. Então, isso aqui em JavaScript é falso. Tá? Ó, deixa eu colocar aqui no browser. Se você executar no console de desenvolvedor, você vai rodar JavaScript, tá? Independente da página que você esteja, obviamente. Então, vamos lá. Se eu colocar isso aqui, ó, isso aqui é falso. Ou seja, isso aqui é verdadeiro em JavaScript. Só que estritamente igual a JavaScript é quando você também quer comparar os tipos para saber se são dos mesmos tipos, tá? Mas Python não tem isso. Na verdade, o Python já considera a questão dos tipos também. Então, o 5 string é diferente do 5 valor inteiro. Então, esses aqui são os relacionais, né? Maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. Com isso, formatando aqui, nós vamos criar um novo arquivo chamado, que eu chamei aqui de atribuição. São os operadores de atribuição. Nós vamos criei aqui uma variável chamada resultado, recebe o valor 2. A gente está usando um operador de atribuição desde o começo, né? Quando a gente criou a variável A recebe 2, é um operador de atribuição. Existem algumas variações que são as atribuições aditivas, atribuições subtrativas, divisivas, multiplicativas e tal. Como é que eu faço isso? É muito comum você querer acrescentar, porque se eu fizer isso, ó, vou colocar aqui print o valor de resultado e eu vou também colocar aqui no main, obviamente, né? Ó, vou duplicar e vou chamar aqui de operadores de atribuição. Pronto. Posso executar por aqui, tá? 2. Se eu fizer isso, vou fechar aqui os relacionais. Se eu colocar aqui print, logo depois eu vou colocar aqui resultado, recebe o valor 3 e vou pedir para ele imprimir o valor de resultado. Aqui eu estou fazendo uma nova atribuição, tá? Então, resultado 2 e 3, uma nova atribuição. Executando, ele substituiu o valor. E já aproveitando aqui a deixa, né? As variáveis em Python não tem tipos, né? Você pode, por exemplo, começar uma variável com valor inteiro e depois colocar um valor textual. Isso não é um problema. Pode ser um problema na sua lógica, né? Se você eventualmente estiver achando que vai receber um número e receber um texto, então tem que ter cuidado. Python é uma linguagem de tipos dinâmicos, né? Ou seja, as variáveis, você consegue ter tipos dinâmicos na definição das variáveis, tá? Então aqui eu estou fazendo uma atribuição. Se eu substituir por 3, eu estou fazendo uma nova atribuição de 3 e não usando o valor anterior. Se eu quiser fazer uma atribuição aditiva, eu uso dessa forma. Eu vou tirar aqui um dos prints. Executando, começou com 2 e eu fiz uma atribuição aditiva. Estou acrescentando ao valor atual a quantidade 3. De tal forma que o resultado aqui vai ser 5, né? Eu posso fazer uma atribuição subtrativa, tirar 1, ou seja, eu tinha 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Resultado vai ser 4. Eu posso fazer aqui uma multiplicativa. Eu tenho 4 multiplicado por 4, o resultado vai dar 16. Posso fazer aqui uma divisão por 2, então executando eu tenho 8, eu posso querer fazer
por exemplo, o módulo da divisão de 7. É uma atribuição modular, alguma coisa do tipo, certo? No caso aqui, vou pegar 6. O resto da divisão de 8 dividido por 6 dá 1, o resto 2. Então, o resultado final é 2, né? Então, você tem a capacidade de fazer atribuições e usar isso, né? Isso aqui, pessoal, resultado mais igual a 3, eu acho que muita gente sabe, né? Mas eu vou colocar um comentário aqui, a mesma coisa de resultado. Você vai pegar o próprio resultado e somar de 3, tá? E aqui você tem a mesma coisa, só que com 1, né? 1 não, menos 1. Você tem aqui a mesma coisa, só que o resultado multiplicado por 4. Você tem aqui o resultado dividido pelo resultado, né? O resultado recebe o resultado dividido por 2. E aqui você tem o resultado, recebe o resultado módulo 6. Ou seja, essas aqui são as expressões correspondentes para todas essas alternativas de operadores de atribuição. Ainda são operadores binários, né? Você tem um operador aqui, você tem de um lado uma variável e de outro aqui um valor literal, poderia ser também uma outra variável sem problema nenhum, né? Você pode fazer, ó, uma atribuição aditiva, só duplicando aqui, ó, fazendo o seguinte, ó, resultado mais igual a resultado. Qual é o valor de resultado agora? 2, você está acrescentando 2 ao valor de resultado. Tá? Que vai ficar 4, aí 4 mais 3, 7, menos 1, 6, 6 vezes 4 vai dar 24, dividido por 2, 12, módulo 6 vai dar 0. Se eu não fiz os cálculos errados, tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui são os operadores de atribuição que estão disponíveis em Python. Agora nós vamos falar sobre os lógicos, operadores lógicos, né? Vou fechar aqui o de atribuição, vou criar um novo arquivo chamado lógicos.py, vou aqui no main comentar, colocar aqui import operadores lógicos. Então, legal, a gente já viu um operador lógico que é a negação, tá? Então eu vou criar aqui, eu criei uma variável B1, que eu coloquei para ser true, verdadeiro, true, e que o B2 para ser falso. Não é falso com letra minúscula, né? A primeira letra é maiúscula, tanto de verdadeiro como falso. Legal. Então, para a gente colocar aqui, ó, se você quer saber B1 and B2, né? Ou seja, uma operação I lógica, o resultado aqui no caso é falso, só é verdadeira se todas as expressões forem verdadeiras, né? Vou colocar aqui um B3 também. Ó, B3 vai ser verdadeiro. Então, colocar aqui, ó, B1 and B2, você pode ter assim, né, ó, and B3. No resultado aqui será falso, porque todos têm que ser verdadeiro para que essa expressão seja verdadeira. No caso, vou criar aqui um outro print, colocar aqui, ó, B1 ou B2 ou B3. Então, nesse caso, basta um ser verdadeiro, que o resultado vai dar verdadeiro. Então, no caso do ou, o resultado é verdadeiro. Como é que a gente pode ter um ou exclusivo? Um ou exclusivo é quando exclusivamente um deles é verdadeiro e o outro é falso, né? Então, não existe um operador em Python para o ou exclusivo, né? Não tem um XOR, por exemplo, mas você pode usar a diferença. Ou seja, B1 é diferente de B2, se eles forem diferentes, significa que é um ou exclusivo, né? Então, no caso aqui, eu tenho que eles são diferentes, então o ou exclusivo dá verdadeiro, que isso aqui seria equivalente ao XOR. Algumas linguagens têm esse operador como sendo de ou exclusivo, alguns têm o XOR, tá? Mas você consegue simular o ou exclusivo com diferente. Então, não precisaria ter um operador específico para isso. E a gente também tem a negação, como eu falei para vocês, né? Aqui são operadores binários, você tem um operador e os operandos. E aqui, ó, not B1, B1 é verdadeiro, vai passar a ser falso. Not B2, B2 é falso, vai passar a ser verdadeiro. Aí você pode fazer combinações, por exemplo, ó, print B1 and not B2 and B3, isso aqui vai dar verdadeiro, porque todos os três são verdadeiros, né? Ó, B1 é verdadeiro, not B2, B2 no caso aqui é falso, mas vai passar a ser verdadeiro, tá? E o B3 é verdadeiro, então todos verdadeiros, o resultado do AND vai ser verdadeiro, tá? E você também pode ter algumas coisas do tipo, ó, x, 3, y, 4, e você pode usar operadores lógicos com operadores relacionais. Então, print, por exemplo, ó, B1 and not B2
and x é menor do que y, isso aqui é uma expressão que também vai dar verdadeira, certo? B1 é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, né? Porque B2 é falso, inverteu a lógica, e x é menor do que y? Não tem problema aqui, então você pode fazer operadores relacionais com operadores lógicos. Caso você esteja começando a programar e está assistindo esse vídeo, né, um vídeo muito rápido, que não é tão focado em explicar cada detalhe, você pode estudar um conceito chamado tabela verdade. É importante para você entender sobre as operações lógicas, é entender sobre tabela verdade. Vou só formatar aqui, salvando o nosso arquivo de lógicos. E é isso que a gente tinha para falar de operadores lógicos em Python. E agora a gente vai ver como implementar o operador ternário em Python, né? Como ele é implementado. Então eu vou colocar aqui, ó, ternário. Em algumas linguagens você tem um operador mesmo, que no caso do Python a gente vai usar o if e o else. Tá? E depois eu vou mostrar para vocês logo na sequência o if e o else tradicional. Vou começar com o ternário, que é um pouco mais complicado, mas sem problema nenhum. Então vou fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui chamada lockdown, para ser um exemplo mais atual, né? Então lockdown igual a true. E aí eu vou colocar a seguinte expressão. Eu vou colocar aqui status recebe em casa se lockdown for verdadeiro. Ou seja, em casa se lockdown, caso contrário, você vai dar um grito aqui de alegria, ó. Vou colocar aqui uhul, beleza? Então, dessa forma, de acordo com essa variável, você vai retornar para status ou em casa ou uhul. Ou seja, como é que você lê isso de uma forma bem fluente? Em casa, se lockdown, caso contrário, vou sair de casa, né? Vou dar aqui um gritinho de alegria. Então, vou colocar aqui, ó, print, colocando o status, vou aqui no nosso main comentar e importar operadores, caso aqui ternário, executando, nada mais justo do que em casa, já que a variável está como verdadeira. Em algum momento você vai ter aqui a variável para false, executando, o resultado vai ser, ó, uhul. Isso aqui também é suportado em Python 2, então se eu executar aqui, no caso a minha máquina especificamente, executando direto vai funcionar corretamente. Se eu fosse usar alguma coisa específica do Python 3, como o fstring, ó, para interpretar o valor de status, aqui eu executando, ele vai dar problema dizendo que não conhece essa sintaxe, e se eu executar diretamente do main, funciona. Isso porque na minha máquina tem Python 2 e Python 3, tá? E eu tenho que usar, para amarrar, que eu quero executar o Python 2, o shebang. Se você estiver executando aqui, ó, nesse ambiente online, ele só vai conseguir executar a partir do main, tá? Então, sempre que você colocar run, não é o arquivo selecionado, mas é o arquivo principal. Então, aqui, se você colocar, por exemplo, ó, print, você já deve ter percebido isso, né? Que a gente já está com vários exemplos, ó. Não mostrou nada, mas se eu vier aqui no main e importar, ó, import, no caso aqui, ó, fund.x, e aqui, se eu executar, agora sim, ele vai mostrar o open, ou seja, ele sempre executa a partir do main.py. Tá? Então vamos voltar aqui. Então no nosso caso aqui do ternário, eu posso até executar direto nesse caso, colocando o shebang para dizer que se trata do Python 3. Salvando, executando, ele vai colocar aqui, ó, o status dois pontos, certo? Legal, então isso aqui é a forma que você tem operador ternário dentro do Python. E por que a questão de ternário? Né? Exatamente porque você tem três partes. Ó. Você tem a parte que é quando é verdadeiro, você tem a expressão lógica e você tem a parte quando é falsa. Aqui no caso você pode usar, por exemplo, outra variável, grana igual a, sei lá, a R$30. Então, você só vai sair se não for lockdown and a grana for menor ou igual a 100. Ou seja, se você tiver menos de R$100, você vai ficar em casa. No caso do lockdown, você pode até colocar um ou aqui, né? Ficar em casa se for lockdown ou se a grana for menor do que 100. Porque não adianta sair de casa se tiver sem grana, tá? Caso a sua grana seja maior do que 100 e não estiver em lockdown, aí sim vai cair no caso do else. Ou seja, essa expressão, se for verdadeira, você vai ficar em casa. Se essa expressão for falsa, você vai sair. Então, executando aqui, só para mostrar aqui um outro cenário, ó, nesse caso, ó, em casa, por quê? Porque é lockdown? Não. Está liberado para sair? Tá, mas só tem R$30, então não faz sentido sair. Mas se tiver 130,
executando. Aí sim você vai sair de casa, né? Porque nem é lockdown e a grana aqui tá maior do que 30, tá? Então é falso, falso, para daí vocês caírem no else. Se for algum dos dois verdadeiros, você vai ficar em casa. Então você pode usar aqui no caso ternário, né? Você tem a expressão, o resultado quando for verdadeiro, você tem a expressão lógica e o resultado quando for falso. Vou fechar aqui o arquivo de ternário e nós vamos criar uma nova pasta chamada controle. Aqui a gente vai ver as estruturas de controle, tanto de tomada de decisão como de repetição. Então nós vamos começar a partir do if, e aí eu vou colocar aqui o arquivo if_1.py, até porque if é uma palavra reservada de Python, tá? Então a gente vai usar aqui, ó, vou comentar, vou dar até um espaço a mais aqui, import controle.f1. Então, aqui a ideia do nosso exercício relacionado ao if é pegar a entrada do usuário, a nota, para a gente mostrar, por exemplo, se o usuário passou, se ele está reprovado em recuperação, se ele está no quadro de honra e coisas do tipo. Então, a gente vai pegar aqui a nota a partir de input, e aqui eu vou colocar informe a nota do aluno, 2 pontos. Nesse caso, a gente sabe que o resultado disso aqui vai ser um string, então eu vou colocar aqui para ele já converter isso para float, e aqui no final a gente tem o valor da nota informada. Então, executando aqui, ó, nota do aluno, por exemplo, 8.3, valor 8.3, legal. Vou começar aqui com o primeiro teste, né, ó, if nota maior ou igual a 9, significa que o aluno está no quadro de honra. E aqui a gente vai entrar num conceito importante de Python, que é o conceito de bloco. A gente está vendo até então sentenças de código. A gente tem sentenças, né? Cada linha representa uma sentença. O Python não vai deixar de compilar se você colocar um ponto e vírgula na sentença, embora não seja recomendado que você coloque, tá? Ó, se eu comentar essa linha e executar esse código aqui, ó, você vai ver que vai funcionar. Então, colocando aqui 5.6, ó, funcionou, por mais que eu tenha colocado ponto e vírgula, embora não seja recomendado que você coloque. Legal? Então, agora a gente vai ver o conceito de bloco. Bloco em Python é feito a partir de uma tab. Se eu vou colocar aqui, ó, eu não tenho um bloco, e se eu colocar uma tab, significa que eu tenho um bloco. Então, a questão dos espaços, né, da tabulação em Python é importante. Eu estou usando aqui 4 espaços para definir o meu espaçamento, ó, 4. Então, quando eu dou um tab, na verdade, ele está colocando 4 espaços e não a tabulação. Então, aqui eu vou cair nesse caso a nota seja maior do que 9. Aqui eu tenho o uso de um operador relacional que vai me dar um resultado verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele executa o bloco associado. Caso falso, ele não vai executar o bloco. Então, eu vou colocar aqui um print e nós vamos colocar aqui, ó, 2 palavras. Tem um vídeo aí, né, que o cara fala parabéns, né? Eu tenho 2 palavras para te dizer, que é o parabéns. Besteira aqui, mas depois dá uma olhada no YouTube, né? Se você nunca viu, acho que até um deputado, alguma coisa assim, né? Um time de futebol e ele diz, olha para o time e diz assim, ó, eu tenho apenas 2 palavras para dizer para vocês, né? Depois que o time ganhou o campeonato, aí ele fala, parabéns, como se fosse 2 palavras. Mas legal, isso aqui vai ser executado, na verdade aqui eu tenho um bloco de código, que é um bloco. Um bloco é um conjunto de sentenças juntas, né? Então, no caso aqui, eu tenho apenas uma única sentença associada ao if. Mas se eu colocar aqui, ó, uma outra sentença, colocar, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui, no caso, quadro de honra, pronto. E aí ele vai executar essas 2 sentenças, porque isso aqui é um bloco, por conta da indentação, ou seja, do espaçamento ser igual, o Python sabe que isso aqui se trata de um bloco de código, e esse bloco de código será executado ou não de acordo com essa expressão. Se essa expressão for verdadeira, executa o bloco. Se essa expressão for falsa, não executa o bloco. Em outras linguagens, como por exemplo JavaScript, o bloco de código é definido por um par de chaves. C, um par de chaves. Java, um par de chaves. PHP, um par de chaves. Todas essas linguagens que se inspiraram no C, né, o C-like, ou seja, tem uma sintaxe parecida com C, usam um bloco de código com um par de chaves. Provavelmente você está acostumado, se você veio de outra linguagem, com um par de chaves. Aqui no caso do Python é a indentação que vai definir um bloco. Isso aqui está dentro desse bloco de código associado ao if. Isso aqui, ó, está fora do bloco, independente de ter espaço em branco ou não. Ou seja, imprimir a nota, ele vai imprimir em qualquer situação.
imprimir essas duas frases aqui, ele vai imprimir apenas se essa expressão for verdadeira. Então, ó, executando aqui, deixa eu limpar aqui o terminal, executando, nota do aluno vai ser 8.9, não mostrou nada, ó, simplesmente 8.9, e executando novamente aqui, nota do aluno vai ser 9.1, executando, ó, duas palavras, né, parabéns, e o quadro de honra, e depois mostrou a nota. Legal, e se eu tiver querer mostrar um caso contrário, no caso aqui eu tenho o else. O else é, por exemplo, que o aluno reprovou, tá? Então, vou colocar aqui, ó, print reprovado. Só que nesse caso, não faz sentido o aluno ou tira nota maior do que 9 e passa para o quadro de honra, ou ele é reprovado, ou seja, os dois extremos, tá? Então, deixa eu colocar aqui, executar novamente. A nota do aluno vai ser 8. Nesse caso, ele estaria reprovado, o que não faz sentido. Eu preciso ter aqui no meio outros tipos de validações, né? Então, no caso, eu tenho o else, if, que é escrito dessa forma, tudo junto, né? Ó, L e F. E aqui eu posso colocar uma outra expressão. Por exemplo, se a nota for maior ou igual a 7. Ou seja, se o aluno não tirou nota maior ou igual a 9, mas tirou maior ou igual a 7, significa que ele está aprovado. Então, print, e aqui eu vou ajeitar a indentação, tá? Print, e eu vou colocar aqui como aprovado. Legal? Salvando, executando aqui o nosso código, vou limpar aqui, executando, você tem a nota do aluno como sendo 7.3, aprovado. Ele entra só em um desses blocos, certo? Se ele entrar aqui no primeiro, ele vai executar esse bloco e não executa o resto, assim como em todas as linguagens de programação. E aí você pode ter quantos intermediários você queira, né? Por exemplo, nota maior do que 5.5. Aí você pode colocar, ó, recuperação. E se o usuário tirar nota maior do que 4, a gente vai colocar aqui, ele vai ter que fazer recuperação mais um trabalho, ou seja, precisa de mais esforço para passar. E se ele tirou nota menor do que 4, ele vai ser reprovado. Vou colocar aqui 3,5. Para ser um pouco mais benevolente. Então, quando eu era professor de turmas presenciais, eu era muito bonzinho, certo? Passava quase todo mundo. Então, vamos lá, em relação aqui, ó, ele deu problema por conta do encode, né? Ó, sempre que você colocar acentuação, no caso do Python 2, ele vai dar problema, mas se eu executar no Python 3, não vai ter, certo? Então, aqui, ó, nota do aluno, colocando o valor, por exemplo, 5.6, o aluno ficou de recuperação. Aqui, só para a gente ficar executando na mesmo arquivo, vou colocar aqui o shebang no caso da minha máquina, né? No caso de vocês, se tiver, por exemplo, no Windows, não vai ter problema nenhum. Então, vou limpar aqui, executando mais uma vez, colocando a nota, por exemplo, 3.4. Nesse caso, o aluno está reprovado. E testando mais uma vez, se o aluno tirar 4.3, ele vai ter que fazer recuperação, mais um trabalho. Então, essa aqui é a estrutura if-else. Eu vou fazer mais um exemplo para mostrar para vocês o que é que dentro de Python é avaliado como verdadeiro ou falso. Porque não necessariamente você precisa colocar de forma explícita uma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, criando aqui o if2.py, e eu vou colocar aqui no main, fazer a if2 e comentar esse aqui. Legal. E aqui nós vamos criar uma variável a, que inicialmente eu vou colocar aqui um valor, um string qualquer, tá? Eu vou fazer aqui um teste, ó. If a, eu vou mostrar aqui esse print, e caso contrário, else, eu vou mostrar aqui um outro print. No caso do print de baixo, eu vou escrever o seguinte, ó. Não existe, ou é zero, ou é vazio, e eu vou mostrar outros cenários para vocês aqui. E aqui em cima, se ele aparecer, a palavra existe. Então, nesse caso, a string, ó, para o primeiro teste que a gente vai fazer, não é uma string vazia, e ela existe. Então, ele vai cair aqui dentro do existe. A gente vai ver que isso vai ser avaliado para um valor verdadeiro. Então, executando, que ele reclamou da questão de acentuação, né? Vou colocar só o shebang aqui para facilitar a execução. Python 3, Python 3, tirar aqui esse 1, e coloca. Isso aqui é um comentário, tá? Isso aqui é um shebang. E aí sim que ele vai usar isso aqui para saber que vai usar qual interpretador, tá? Então, executando, ó, existe, essa é uma variável que existe, está presente, e aqui nós não temos uma expressão relacional. Ou seja, se você colocar aqui, ó, print valor e colocar um not na frente, já que isso aqui vai avaliar para verdadeiro, not verdadeiro vai dar falso.
então o resultado vai ser falso. Obviamente, se eu colocar not, o valor, ele vai avaliar para verdadeiro. Por isso que esse valor, em uma situação que ele precisa ser um valor booleano, verdadeiro ou falso, ele vai ser convertido para um valor verdadeiro ou falso. Legal. Eu vou sobrescrever colocando uma outra atribuição no valor de A, e no segundo caso eu coloquei 0. 0 vai avaliar para falso. Então, nesse caso, ele vai dizer que não existe, ou é 0, ou é vazio. Tá? A próxima variável eu coloquei como -1. Qualquer número diferente de 0 vai ser avaliado para verdadeiro. Não importa se ele seja 0,00001, verdadeiro. Então, nesse caso, ele existe. Se eu colocar aqui -0.0001, não interessa, isso aqui é verdadeiro, certo? Só o 0 no valor inteiro que vai avaliar para qualquer número, na verdade, né? Só o 0 vai avaliar para falso, todo o resto vai ser verdadeiro, tá? Além disso, eu coloquei também um string vazia. Um string vazia vai avaliar para falso, então não existe 0 ou vazio. Uma string vazia, não está vazia, na verdade, tem um espaço em branco, vai ser avaliada para verdadeiro, ou seja, existe, tá? Precisa ser realmente vazia, com espaço em branco também é avaliada para verdadeiro. Colocando aqui, nesse caso, nós temos aqui uma lista vazia, tá? Aqui uma lista vazia também é considerado como falso, ou seja, não tem nenhum elemento dentro da lista, falso. Se você colocar, aqui nós temos um conjunto, então executando, também é vazio. Então aqui só para mostrar para vocês alguns exemplos de valores, aqui no caso, foi true, aqui esse outro foi true, e aqui também foi true. O resto, esse aqui foi false. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui foi false, false e false. E aí você pode fazer outros experimentos para pegar outros valores e ver como esses valores vão se comportar entre verdadeiro ou falso, mas esses são os principais cenários. Ou seja, além de você conseguir usar expressões relacionais, né, operadores relacionais para definir verdadeiro ou falso, aqui, obviamente, você pode ter outras expressões. Por exemplo, só pegando aqui, mudando rapidamente um exemplo passado, você tem aqui informe nota do aluno, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, comportado. E aí, em cima desse input, se ele é comportado ou não, você pode fazer alguma coisa do tipo, true if comportado for igual a 1, caso contrário, você vai retornar falso, que ele não é comportado. E aqui eu tenho comportado. Então, se você digitar 1, vou colocar aqui para ser, vou botar yes ou no, né? YN. Se for igual a Y, significa que ele é comportado true, se não falso. E ele só vai entrar no quadro de honra se ele for comportado. E você pode colocar se nota maior do que 9, and comportado. Que eu fiz uma expressão, só que nesse caso aqui eu tenho um valor verdadeiro ou falso usando um ternário, usando aqui um if, só que usando no padrão do ternário que a gente tinha apresentado logo há pouco, né? Então, executando aqui, deixa eu voltar, vou comentar isso, comentar aqui. Agora nós vamos ter duas perguntas. Vou limpar aqui o terminal, executando. Nota do aluno, 9.7. Comportado, pode até colocar uma interrogação, né? Não. Então, ele foi aprovado com nota 9.7, mas não entrou no quadro de honra, exatamente porque o comportado foi falso. Vou colocar só uma interrogação e testar agora, dizendo que o aluno é comportado e tirou nota boa, né? Então, o aluno tirou 10 e é comportado? Sim. Então, quadro de honra, 10, exatamente porque atingiu os dois critérios. Que a gente pode até colocar, já que estou botando em português, né? S e N. Legal, então é isso. Nós estamos no exercício 2, mostrando para vocês exatamente aquilo que vai ser convertido para verdadeiro ou falso. Ou seja, não necessariamente você precisa ter uma expressão, você pode ter apenas o valor da variável e esse valor vai ser convertido para verdadeiro ou falso por conta do contexto. Nesse caso, eu tenho que ter uma expressão verdadeiro ou falso para ele decidir se for verdadeira. E ele vai executar esse bloco, que pode ter apenas uma única sentença ou várias sentenças, não tem problema, mas um bloco associado ao if, caso contrário, ele vai executar o bloco associado ao else. Então, vamos lá, vou fechar aqui o if, vou entrar aqui no main, vou comentar isso aqui, e nós vamos agora criar, dentro de controle, um arquivo for um
main.py. Embora vai ter só um exemplo de for, eu vou colocar for 1 para não ter nenhum tipo de conflito, palavra reservada. Então, import controle.for1. Legal, agora a gente consegue acessar aqui. Eu também vou aproveitar e colocar aqui o shebang para ficar mais fácil de a gente executar diretamente no arquivo, tá? Colocando aqui porque se você estiver executando no online, você vai precisar fazer a referência pelo arquivo main.py. Então, entrando aqui, o primeiro laço que nós vamos definir vai ser um for bem básico. Então, for i in range. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 10. Aqui é uma quantidade fixa de repetições, tá? O range vai te dar um valor de 1 até 9, ou seja, o 10 não entra, então ele vai começar de 0, de 0 até 9. Tá? Então, executando aqui, ó, você vai ver que o resultado deu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou limpar aqui meu terminal. O próximo for que eu vou fazer vai ser também usando o range, né? Só que vai ser de 1 até 11. Significa que ele vai começar de 1 e vai até o valor 10, ou seja, esse valor aqui não vai entrar, tá? Por padrão, ele começa do 0, mas aqui eu estou definindo um novo começo, um novo início. Então, executando aqui, você vai ver que ele foi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você pode, por exemplo, definir, eu quero que ele vá de 1 até 100 e o passo vai ser de 7 em 7. Então, deixa eu comentar os outros aqui, até para não ficar muitos comentários, então no final a gente descomenta tudo, tá? Então, eu vou limpar aqui, fechando aqui. Deixa eu limpar aqui o nosso terminal. Executando, você vai ver que ele foi 1, 8, 15 e tal, até que no final ele chegou em 99. E depois o próximo elemento passou do range de 100, então ele terminou o laço. Então, além de você definir o início, você definir o fim, você pode definir o passo. Tá? Então, outra possibilidade é você pode definir aqui o início 20, o fim vai ser 0 e o passo vai ser menos 3. Então, executando, você vai ver, deixa eu comentar o de cima aqui, só para ficar mais fácil. Executando, você vai ver, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2. Ou seja, o decremento passou de 0, ele não mostrou. Legal, aqui uma outra possibilidade usando o range. O próximo, eu vou definir aqui uma lista de números, que a gente já tinha feito anteriormente, né? 1, 2, 3, 4... Sim, eu coloquei, foi isso, números pares, né? 2, 4, 6. Deixa eu colocar aqui 2, 4, 6 e 8, 4 valores. Como é que a gente pode percorrer nessa lista? Muito simples, né? N, in, nums, e aqui a gente vai ter acesso a todos os números. Então, print N, executando, colocando aqui, 2, 4, 6, 8. Léo, como é que eu posso colocar todos numa linha só? O segundo parâmetro do print, você pode colocar um end, inclusive, um parâmetro que você pode colocar, aqui é um parâmetro posicional, aqui é um parâmetro que tem nome, tá? Então, se eu colocar end, o end por padrão é uma quebra de linha, mas a gente pode colocar um espaço, ou a gente pode colocar uma vírgula, por exemplo, certo? E usando aqui, você consegue colocar 2,4,6,8, tá? Então, se você quiser colocar só um espaço em branco, ele vai mostrar todos os elementos na mesma linha. Então, limpando aqui o console, a gente percorreu uma lista. Além de percorrer uma lista, a gente pode percorrer uma string. Então, deixa eu comentar isso aqui, depois eu descomento. Vou colocar aqui um determinado texto. Texto. Recebe, foi o que eu escrevi aqui, Python é muito massa. Python é muito massa. Então, a gente pode fazer um for, letra, in, texto, e usar aqui o print para mostrar todas as letras. No caso aqui, por padrão, ele vai colocar uma em cada linha, né? Então, executando, Python é muito massa. Se a gente quiser colocar aqui um end para ser um espaço aqui em branco, ele vai imprimir de outra forma. Python é muito massa. Uma outra coisa, assim, com relação a fazer um for em cima de uma lista, uma tupla, um set também você consegue, apesar de que o set não seja indexado, né, você pode sim percorrer um set. Então você tem aqui, por exemplo, N, in, e eu posso até colocar o set de forma literal, né? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 2 pontos, e vou mostrar aqui o print do valor de N,
vou colocar tudo na mesma linha, ó. End, espaço em branco, executando, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, já que os outros foram tirados por conta que um set não aceita duplicação. Eita, o mouse acabou de morrer aqui, deixa eu pegar aqui o trackpad. Então, vou comentar aqui, e agora nós vamos fazer um for em cima de um dicionário. A gente tinha feito aqui, por exemplo, ó, um produto recebe, vai ter uma chave valor, então nome, todos os meus produtos começam com caneta, né? Acho que falta criatividade aqui, mas beleza. Então, nome, eu tenho aqui um preço, deixa eu colocar aqui um close, pronto. Preço para ser 7, ponto, vou colocar aqui em 8,80 e eu vou ter um desconto de 50%. Então, vou colocar aqui, ó, desconto 0,5. Legal. Então, eu tenho um dicionário aqui. Como é que eu faço para percorrer o meu dicionário? For, primeiro é a chave, seria o key, né? Chave. Então, SH, chave in produto, ou então, se eu quiser colocar aqui atributo, por exemplo, ó, attrib em produto, e aqui eu vou colocar ó, print attrib, ou seja, o atributo, e eu posso colocar o segundo parâmetro para ser outra coisa que eu quero imprimir. Então, eu posso pegar aqui, ó, produto, pegando a partir do atributo. Eu posso mostrar a chave e valor dessa forma. Então, executando, deixa eu só limpar aqui, ele já executou, mas... Então, executando aqui mais uma vez, ó, mostrou nome, caneta, preço e desconto. Se você quiser colocar até aqui um string no meio, ó, não tem problema, tá? Então, ele vai mostrar, ó, nome, caneta, preço e desconto. A outra forma que você tem para percorrer uma lista, no caso aqui um dicionário, é você usar ponto itens e aqui chamar com os parênteses. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, sobre métodos. E aqui a gente pode ter o atributo e o valor. Em vez de eu precisar pegar a partir de produto usando atributo, já posso pegar aqui o valor direto, ó, valor. Então, executando, ó, mesma coisa. Eu vou até comentar o primeiro para não ficar confundindo. Então, salvando, executando, tá aqui, ó, novo, nome, caneta, preço, desconto. Posso colocar aqui só um igual. Aí não vai ter dúvida. Legal? Então, eu peguei aqui a partir do item. Você pode percorrer só o valor, caso você queira. Eu quero percorrer apenas o valor. E aqui você vai usar os values, os valores. E, nesse caso, eu vou mostrar apenas o valor. Deixa eu tirar aqui a attrib, tirar isso aqui. Eu vou colocar todos os valores na mesma linha. Então, end. Então, limpar aqui o terminal e executar. Você tem, ó, mostrando caneta, o preço e o desconto. E o primeiro caso que a gente fez, né, que é esse aqui, ó, ele vai percorrer o atributo. E o atributo são as chaves. Então, que é a chave, na verdade é chave, né, melhor do que atributo. Aqui no caso que é produto, estou chamando dos atributos do produto, né. Você pode querer percorrer as chaves apenas, tá? Então aqui eu colocaria os atributos, executando no segundo caso, ó, imprimir apenas as chaves. Primeiro os valores, depois as chaves. Legal? Então é isso. Deixa eu descomentar todo o resto aqui. Então aqui eu comentei. Várias formas diferentes de você executar o laço for. Então pronto, o único comentário que fica mesmo é esse aqui do Python. Executando tudo para ter certeza que não tem nada com problema. Só que vai ficar muita informação na tela, então não faz muito sentido a gente ver, ó. Tá? Então tá aqui um monte de números que a gente percorreu. Tá aqui a gente pode colocar todos para ficar na mesma linha, ó. Então aqui colocar na mesma linha, aqui também vou colocar na mesma linha, aqui na mesma linha, que fica mais fácil de você descobrir. Mesma linha, mesma linha, mesma linha, mesma linha. Pronto. Aqui também posso colocar mesma linha, deixa eu tirar só essa vírgula. Aqui também. E aqui já tem, aqui também. Pronto, todos estão numa única linha. Vou limpar aqui o terminal e executando pela última vez. Seria legal entre um e outro a gente colocar um print, né, para daí ele quebrar a linha, certo? Então, para a gente realmente não ter tudo na mesma linha, né, a gente pode colocar aqui um print, só para ele colocar. Então, eu vou colocar aqui, logo depois de todos os laços for, vou colocar um print. Então, vou colocar um print aqui.
Ah, e outra coisa importante é que mesmo que tenha vários espaços em branco, se você mantiver a indentação, ele vai estar dentro do bloco, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Então mostrou, print, 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 terminou aqui o print, outro print. Vamos colocar mais um print aqui. Pronto. Aqui. Depois eu vou já formatar. Formatar. Então agora acredito que vai ficar cada um sua própria linha. Executando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, depois 5. Python, 1, 2, 3. Os valores, né? Chave, valor. Depois de novo, só os valores, só as chaves. Então, pessoal, é isso com relação ao for. Tem várias formas diferentes de você conseguir interagir sobre os objetos no Python, tanto listas, strings, tuplas, dicionários, e tem algumas formas diferentes de você usar o laço for. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o while. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Deixa eu colocar aqui new file, vai ser o while.py. E vou aqui no main comentar, vou duplicar isso aqui, vou colocar aqui, na verdade, o while 1, porque ó, se eu colocar o while e eu vim aqui e colocar o while é uma palavra reservada, tá? Então, tenho que colocar, por exemplo, para um módulo não ser, por exemplo, o nome de uma palavra reservada, tá? Então, while 1, importei aqui e vou descomentar esse. Então, aqui no caso do while, vou definir um bem simples, tá? Só para a gente mostrar aqui, ó. Vou definir uma variável x igual a 10. Posso usar o while x. No caso do for, a gente tinha, na verdade, um range, né? Você tinha uma lista. Aqui no caso do while, nós temos uma expressão que não tem uma quantidade determinada de repetições. No caso do for, você tem uma quantidade determinada. Então, aqui, no caso primeiro, a gente tinha uma quantidade determinada, de 0 até 9. Aqui você tem de 1 até 10. Aqui você tem de 1 até 100, só que incrementando de 7 em 7. Aqui você tem a quantidade de elementos da lista. No caso do while, você tem para uma quantidade indeterminada. Enquanto essa expressão for verdadeira, ele fica no while. Quando essa expressão for falsa, ele sai do while. Aqui eu vou usar uma quantidade determinada, mas você pode ter assim, você pode até fazer uma perguntar para o usuário, né? Digite um número e no final digite -1 para sair. Enquanto o usuário não digitar -1, ele não vai sair, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui o valor inicial para ser 0 e a gente vai ter aqui o y vai ser, enquanto o y for diferente de -1, e aqui dentro você pode pedir para o usuário, colocando o valor de x, recebe o float, aqui input, deixa eu colocar aqui, informe o número, informe o número, ou -1 para sair, 2 pontos, e aí ele vai informando, e quanto o usuário estiver informando e não for -1, ele não vai sair nunca, até que no final, quando colocar -1, você imprime fim. Aqui é um exemplo de laço que a gente não sabe quantas vezes vai precisar ser feito, ou seja, uma quantidade indeterminada de repetições. Deixa eu só limpar aqui Opa, cliquei em alguma coisa para abrir aqui. Pronto, fechei ali o Apple TV. Executando aqui, Ctrl-Alt-N, nunca usei para falar a verdade, né? Então, gerou um problema aqui. Eu vou colocar aqui o shebang. Colocar aqui, Python 3, salvando e executando. Ó, vou digitar aqui o valor 9, o valor 5, 6, 7, 8, 2, 4, -1. Aí ele termina e sai da repetição. Eu não sei exatamente quantas vezes o usuário vai informar. Você poderia pegar isso aqui para, vamos supor que você coloque aqui, ó, total. Você vai pegar aqui o total e você quer calcular a média dos alunos, né? Não vou mexer muito no algoritmo, não, só para mostrar aqui, ó, total. E eu vou colocar aqui, informe a nota ou -1 para sair. E aí você vai pegando a nota e atribuindo ao valor de total. Então você tem aqui, ó, nota recebe isso aqui. E aí eu vou usar a nota para sair, obviamente. E o total vai pegar o valor da nota e soma. Claro que eu só vou querer somar o valor da nota se a nota for diferente de -1, tá? Então, se a nota for diferente de -1,
aí sim eu vou somar como sendo uma nota válida. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do if e vou inicializar a nota com valor 0. Então, basicamente, eu tenho um total e a nota no final. A gente vai ter também outra variável, que é a quantidade, né? Então, quantidade recebe 0. E sempre que o usuário digitar uma nova nota e for uma nota válida, significa que ele tem que acrescentar na quantidade. Então, quantidade mais igual a 1. Ou seja, eu tanto acrescento a quantidade como acrescento o total, apenas se for uma nota válida, que é esse caso aqui, né? Nota diferente de -1. E aí, no final, eu vou calcular a média. Eu posso colocar aqui, ó, uma f-string, a média da turma é... E aqui eu posso colocar, ó, total dividido por quantidade. Então, vou executar para a gente ver o resultado. Então, vou limpar aqui, executar. Então, executando aqui para a gente ver, por exemplo, 10 mais 8,5. O resultado dá 18,5 mais 7,5 dá 19, com 7, 26. 26, vou colocar aqui mais 7, dá 33, mais 5, 38. Se eu colocar -1, ele vai dividir por 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 38 dividido por 5, o valor deu 6,7. Pegando aqui a calculadora, calc, seria 38 dividido por 5, dá 7,6, né? Eu falei 6,7, mas é 7,6, beleza? Então, fizemos aqui um exemplo usando o while de uma quantidade indeterminada de repetições. Isso não quer dizer que você não consiga usar ele com uma forma determinada. Então, se eu fizer aqui, ó, só para mostrar para vocês o exemplo prévio, colocar aqui um x igual a 10, você coloca, enquanto x for diferente de 0, não preciso colocar, porque por padrão, qualquer número diferente de 0 vai resolver para verdadeiro. Enquanto o while for verdadeiro, ele vai ficar executando. Aqui você pode colocar, para ele imprimir o valor de x, e se você quiser, obviamente aqui dentro do while tem que ter alguma forma de ir decrementando esse valor, ó, menos igual a 1. De tal forma que quando o x ficar igual a 0, ele vai sair do laço. Eu vou colocar aqui print para colocar o valor fim, por exemplo, tá? Só para a gente ver o resultado, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegou a 0, ele saiu do laço. Você pode ter quantidade determinada de repetições com a inicialização da variável, a expressão e o incremento. O range faz isso automaticamente para a gente não precisa fazer isso manual como em outras linguagens, né? Você tem um for com essas 3 partes e aqui, no caso do while, para realmente ter uma quantidade determinada de repetições, você vai fazer aqui. Se você tem uma situação como essa, é melhor você usar o for do que o while, tá? Mas é possível, tá aqui, eu vou tirar só para não confundir e não achar que essa é uma solução interessante, melhor você usar o próprio for para isso. Caso você tenha uma quantidade indeterminada, como é o caso desse exemplo, aí sim você vai usar o while. Para a gente terminar a questão dos laços, eu vou criar aqui um outro arquivo dentro de controle, que vai ser o arquivo, vou criar aqui, chamei de outros, _exemplos.py, só para a gente misturar alguma coisa em relação aos controles. Vou comentar aqui o while, vou colocar aqui import controle.outros exemplos. E aqui vou aproveitar para ficar mais fácil a execução, vou colocar aqui o shebang. Imagine que você tem aqui, ó, uma lista de pessoas, por exemplo, eu vou colocar aqui Gui e vou colocar Rebeca e uma lista de adjetivos. Vou colocar aqui também como uma lista. O primeiro que eu coloquei foi sapeca e o segundo inteligente. Pronto. A gente pode fazer um for dentro do outro, tá? Então você pode colocar aqui, ó, P em pessoas e aqui a gente pode colocar um for A em... aqui eu posso colocar um S no final só para que é adjetivos, né? Pronto. E a gente pode colocar aqui, ó, um print para a gente pegar a pessoa. Então, P, E e o adjetivo dela. E a gente vai conseguir mostrar aqui as frases, né? Então, executando, ó, Gui é sapeca, Gui é inteligente, Rebeca é sapeca, Rebeca é inteligente, ou seja, um for dentro do outro.
O outro exemplo que eu fiz foi você ter um laço vazio, né? Então, por exemplo, ó, i, in, por exemplo, 1, 2, 3. A gente não pode definir um laço vazio dessa forma. Para definir um laço vazio, você coloca um pass. E a gente vai usar isso também dentro de classe, por exemplo. Se você quer ter uma classe vazia, você acabou de ter uma herança, né? Gerou uma herança e não quer definir nada na classe, você coloca um pass e consegue definir uma classe vazia. Então, aqui também vai funcionar. Não vai funcionar se você não colocar o pass, tá? Outra coisa que a gente fez é com relação, outro exemplo que eu coloquei aqui, melhor dizendo, né? É com relação ao continue. Então, eu coloquei aqui um range de 1 até 10. No caso aqui, 11 não entra. E eu vou fazer aqui, ó, se o i módulo 2. Aqui não necessariamente tem que ser uma expressão verdadeira ou falsa. I módulo 2 vai retornar sempre 0 se for par e sempre vai retornar 1 se for ímpar. Significa que aqui eu vou ter, se eu chamar o continue, ele sempre vai entrar no continue quando essa expressão for 1, ou seja, quando for ímpar. Então ele vai, sempre que o valor for ímpar, ele vai chamar o continue, e caso contrário, ou seja, voltando aqui, caso contrário, ele vai imprimir o valor de i. Nesse caso, ele só vai imprimir o valor de i se for par. Então aqui, ó, vou colocar um end, para ele colocar aqui um espaço entre eles, executando. Como sempre que essa expressão for 1, ele chama o continue, então ele só vai mostrar os valores pares. No caso aqui, o valor... Eu vou tirar isso aqui para não gerar problema no próximo exemplo. O próximo vai ser com relação ao break, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, in range, também de 1 até 10. E aqui, se o i for igual a 5, ele vai chamar o break. O que é que o break faz? O break, ele sai do laço, enquanto o continue, ele simplesmente interrompe aquela repetição. O continue interrompe a repetição e vai para a próxima, o break sai do laço. Então, se eu colocar um print aqui, ó, print, o valor de i, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar em 5, ele dá um break e sai do laço e vai vir aqui para o fim, tá? Então, nesse exercício, só executar aqui o último, executando. No primeiro caso, nós só os valores pares até 10, terminou, ou seja, sempre que ele encontrou um valor ímpar, ele chamou o continue. Mas se você quiser deixar essa expressão mais clara, você poderia fazer assim, ó. Aqui é melhor do que você deixar o usuário ter que interpretar o que é que significa isso, tá? Então, fica mais explícito. Então, mesmo que você escreva mais, ter um código mais explícito é melhor do que ter um código mais obscuro, né? Você escreve muito pouco e às vezes fica mais difícil de você interpretar o código. Então, esse primeiro for gerou 2, 4, 6, 8 e 10 e o outro gerou 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 5, ele encontrou o break, saiu do código, né? Saiu do bloco, melhor dizendo, e foi aqui para o final, imprimindo o valor de fim. Tá? Então, formatando aqui, esses foram os outros exemplos que eu planejei aqui para a gente mostrar com relação aos laços, né? Um for dentro do outro, a gente colocou aqui um laço vazio e colocamos também o uso de continue e break. Pessoal, chegamos no final dessa primeira parte do aulão de Python. Espero que vocês tenham gostado. Próxima semana tem muitos conteúdos extremamente interessantes, como eu falei para vocês, né? Função, list comprehension, a parte de lambda, classes, herança. Então tem muita coisa para a próxima semana. Fique por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Deixa o like se não deixou, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.